pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 13º podcast sobre os profetas chamados menores, mas que de menores não tem nada. E você pode estar se perguntando, por que 13º, não são 12? Sim, mas... Teve uma exceção, né? Qual foi a exceção? Foi a última, de Zacarias, né? Porque Zacarias tem um texto maior. E texto maior e mais complicado mais também, complicado. Né? Não é só maior. São praticamente duas divisões, né? Uma delas praticamente só de escatologia, né? Evangelho e escatologia, né? Como a gente falou. Você perdeu, irmão? Sério? Volta lá no nosso canal e assista os outros também. Né? Eu sou a Deise, para quem não conhece. Isso, eu sou o Fábio. Nós estamos aqui no Instituto Crescer e Frutificar, dirigimos o Instituto. E nós temos muitas coisas para desenvolver. Agora nós terminamos os profetas menores. O próximo, vamos dizer o quê? Programa, né? Vamos falar sobre traduções, né? Traduções da Bíblia. Bem interessante. Muito importante para você conhecer um pouquinho mais da questão da tradução, a beleza da tradução e tirar alguns preconceitos que muita gente tem, né? Com algumas traduções. Não estamos dizendo com isso que não existem traduções mais fáceis e melhores do que outras, existe, mas nós vamos ver tudo isso daí no episódio. No programa a respeito de tradução, você não vai perder, com certeza. É isso aí. Gente, agora é hora de... O quê? Tem que pegar a Bíblia. É isso que eu ia falar. Tem que pegar Bíblia, caderno, caneta, vão lá, se prepara, porque a gente sempre fala isso nos episódios, às vezes a pessoa começa a acompanhar e diz assim, nossa, quanta coisa, quanto conteúdo, aí tem que pausar, tem que voltar. Então, e que legal que você pode fazer isso, né? Com certeza. A vantagem de não ser uma live é justamente que você pode pausar, voltar e assistir e anotar e ter seu tempo, né? E a gente tem tido alguns comentários de algumas pessoas que têm dito: puxa, eu tive que assistir 3 vezes para conseguir anotar tudo. Então isso é super legal. Isso é muito bom. Gente, o propósito da gente falar sobre os profetas, a gente sempre disse desde os primeiros episódios, e é bom repetir, é que nós queremos que você tenha essa habilidade de ler toda a Bíblia. Muitas pessoas não sabem, às vezes, o que está passando nessa literatura profética. Acha muito complicado, um texto difícil de entender, de ler, pesado. Mas a gente está aqui justamente para facilitar, né? Nesse formato aqui mais descontraído, a gente poder ter uma aula mais leve e ao mesmo tempo, né, ter esse gosto pela literatura e perceber, acima de tudo, que quando nós estamos falando dos profetas, nós estamos preparando justamente essa mensagem para o Novo Testamento, para a chegada do Messias, porque os profetas, eles vêm falar não só corrigindo Israel de tudo que eles precisavam ser corrigidos, mas preparando Israel para a chegada do rei, né? E nós vamos falar sobre isso aqui. Exatamente. E assim, pessoal, nós falamos de Curitiba. Quem tem nos acompanhado tem visto, nós atravessamos o inverno aqui falando de casacos pesados. Hoje nós estamos com 30 graus. Isso para curitibano é de matar. Extremamente quente. Então, irmão, nós estamos com o ventilador aqui, nossos cabelos vão ficar esvoaçando. De vez em quando uma página vai virar. Isso. Então, mas é porque senão seria impensável fazer, ainda mais aqui no Ático, tão pertinho do telhado assim, né? Muito bem. Vamos lá então? Vamos para a literatura? Vamos Me lá. conta uma coisa, antes de mais nada, né? Isso eu não combinei com ela, vou fazer agora. Essas surpresas. A gente faz essas coisas. O que você me diz de Malaquias? Eu não tenho nada para te dizer. Porque ele não fala de si próprio. Ele não fala de si próprio, mas assim, como é que você apontaria essa literatura? O que você acha que... o formato que ele está tratando, como é que você leu isso? Então, gente, é bem interessante o livro de Malaquias, porque ele é uma conversa entre Deus e o povo. Deus fala, o povo responde. Vocês vão ver que a resposta do povo é bem... Bom, vamos deixar isso um pouco mais para frente. Um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Agora, é interessante porque o livro de Abacuque também era assim. Era uma conversa entre Deus e o profeta. Sim. Só que lá quem provocou a conversa foi o profeta com perguntas. Isso. Aqui é o contrário. É Deus que provoca a conversa e recebe uma pergunta normalmente. Aí sim eu posso te dizer
cínica. São 8 ciclos de conversas, 8 coisas que Deus fala e o povo responde cinicamente. Sim, e esse tipo de literatura, isso que é importante, os especialistas eles chamam de um formato satírico, que Deus está fazendo a pergunta provocativa, mas a resposta é também do parte do povo, porque Deus faz uma afirmação e o povo pergunta, mas quando que está acontecendo? Então está expondo a vergonha do povo ao mesmo tempo, porque Deus vai dar uma réplica sobre o que o povo está duvidando do que ele está tratando, né? E assim, da forma como o povo responde, traz uma resposta ainda mais enfática da parte de Deus, né? E só para a gente situar vocês no tempo, nós estamos falando do terceiro e último profeta pós-exílico, então depois que o povo voltou da Babilônia, e Malaquias está escrevendo cerca de 100 anos depois de Ageu e Zacarias, que Ageu e Zacarias começaram a profetizar, tá? Ele é contemporâneo, a maioria dos estudiosos creem que ele seja contemporâneo de Neemias. Então, de repente, para você entender o livro de Malaquias bem legal, seria joia que você pegasse e lesse o livro de Neemias também. Sim, né? Também. Agora, por que eu falei desse estilo literário? Boa pergunta, porque já que você não tinha combinado comigo, eu também quero saber. Vamos entender uma coisa. É importante a gente saber o porquê desse estilo. Primeiro, porque ele já difere dos outros profetas. Ele não é um estilo poético, ele trabalha prosa. Tá? E esse formato de perguntas, respostas, na verdade, o profeta falando em nome do povo e falando em nome de Deus, como eu comentei, assim, como se fosse uma sátira, a gente puxa daqui que, na verdade, Deus está trabalhando como se fosse um assunto geral. É uma conversa que vem do começo ao fim, como se fosse uma única conversa. Não tem etapas de conversa, não tem, como a gente viu, né, em Zacarias, que tem a primeira parte, depois a segunda parte, um assunto, depois outro assunto. Os assuntos estão interligados. Agora, meu ponto de vista com relação a Malaquias, gente, é que esse livro aqui, ele está falando muito à nossa geração. Eu acho assim, um livro muito, muito contemporâneo, de um povo que hoje, a nossa cultura hoje em dia, tem uns certos melindres, tem uma certa forma de tratar o outro, com um certo desprezo, e Deus vai tratar todas essas coisas no livro. Então é isso, vamos lá? Vamos começar? Já falamos bastante aqui sobre o geral. Mas vamos lá. Agora nós vamos direto no texto. Só mais uma coisa, gente. Esse é o profeta que encerra o tempo de profecia, que a gente chama de Antigo Testamento. Isso. Aí você diz, nossa, que óbvio isso que você está falando, Deise. Pois é, mas a partir dele vai haver 400 anos em que Deus não vai mais levantar nenhum profeta, porque o próximo profeta que Deus vai levantar chama-se João. João Batista. O João Batista, que batizou o Senhor Jesus. Exatamente. Né? Então, a palavra dele é muito importante porque ele encerra tudo a respeito da primeira aliança. Não quer dizer que ficou parado o tempo e que as coisas não evoluíram. Não, exato. Mas o silêncio, né, dos profetas não quer nem tem um dizer momento que especial. As coisas não evoluíram e nem que Deus não estava agindo. Exatamente. Deus nunca parou, Deus nunca ficou quieto. O que quer dizer que para Israel, o povo dele, não houve mais profeta. Houve eventos miraculosos, a questão dos Macabeus, por exemplo, né? Que a gente falou, não lembro se foi no podcast passado ou no anterior. Isso. Por exemplo, uma dessas formas como Deus está muito ativo. Sim. Então, essa mensagem aqui é muito importante para a gente saber como que Deus encerra, então, o que é conteúdo da antiga aliança para depois abrir o conteúdo da nova aliança. Isso. Né? Vamos lá? Vamos lá. Começo eu, começo você. Vamos? Pode ser você? Vamos lá. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú
era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. E se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Como que fala o teu versículo 3? Versículo 3? Diz, e desprezei Esaú. Desprezei. As versões mais antigas, gente, elas falavam odiei Esaú. Isso, é verdade. Né? A Almeida Revista e Atualizada e a Almeida Revista e Corrigida, elas falavam assim, odiei Esaú. E é muito forte você imaginar Deus odiando, né? Gente, com relação a isso daqui, nós temos duas posições teológicas predominantes na igreja. Não quer dizer que elas sejam as únicas, mas são duas posições teológicas predominantes com relação a essa questão da eleição. Escolhi Jacó, rejeitei Esaú. Uhum. Né? Nós temos o calvinismo, que diz que a escolha é pela graça e ela envolve salvação. E nós temos o arminianismo, que também fala que a escolha é pela graça, mas ela tem a ver com o propósito de Deus. Porque em nenhum momento foi dito que Esaú se perdeu. Aí você diz, não, mas essa passagem aqui está falando que Esaú se perdeu. Não, na realidade está se referindo aos descendentes dele. Sim. Então Deus escolheu entre os dois filhos de Isaac, que era o filho da promessa, Deus escolheu um deles para dar continuidade ao plano, porque não dava para ser os dois, tá? E rejeitou o outro para essa história. Então, essa é a posição arminiana, é a nossa posição. Se você é calvinista, tudo bem, não tem problema, nem a sua é considerada heresia ou erro teológico, nem a nossa também. São só posições teológicas diferentes, tá? Sim. Agora, se nós formos olhar o texto do jeito que ele está sendo tratado aqui, ele diz assim, como é que nos amaste? No versículo 2, como é que nos amaste? Então é uma pergunta direto para Deus. Quer dizer, na verdade, Deus está como se estivesse adivinhando o pensamento, né? Porque eles estão... Como se estivesse? Ele está, né? Mas ele está dizendo, ele está pondo as palavras na boca do povo porque é o que está no coração do povo. É assim que o povo... Ele está ouvindo o que o povo fala. Exatamente. Como é que o Senhor ajuda os outros? O Senhor abençoa os outros, não abençoa a gente. Como é que o Senhor nos ama? Não é? E é interessante que o livro começa com amor, né? Uhum. Veja, gente, a primeira coisa que Deus diz é eu sempre amei vocês. Exatamente. Gente, porque aí nós vamos ver, através de todo o livro, Deus apontando os erros de Israel. Gente, o mesmo Israel que foi levado por Deus para o exílio, para a correção do pecado, de idolatria, de desvio, e enfim, né? Está aqui de novo, vocês vão ver, né, à medida que a gente for lendo, Deus de novo acusando, mas tudo começa com a falha de crer que Deus os ama. Sim, isso é gravíssimo, porque no momento que você começa a questionar o amor de Deus, o caráter dele, né? Sim, porque ele é amor, né? Então aqui você já está começando a entender que Deus não é Deus. Ou seja, você começa a acreditar que Deus fosse uma pessoa diferente. E Deus está dizendo, opa, peraí, eu sou amor. É que vocês estão esquecendo do que aconteceu. Porque eu realmente fiz uma escolha por um povo, uma descendência, a descendência de Jacó. Eu não fiz pela descendência de Esaú. Eu fiz pela descendência de Jacó. Vocês são escolhidos para ser o meu povo. Vocês são escolhidos para andar comigo. Vocês são escolhidos para levar a minha mensagem para o mundo. Não foi Edom. Não foi o povo de Edom. Exatamente. E assim, imagina a situação, irmãos, de um marido chegando para a esposa e dizendo, eu sempre amei você. E ela dizendo, tá, quando que foi que você me amou? É exatamente o que está acontecendo aqui. Deus escolheu Israel e diz, eu sempre amei vocês, e Israel dizendo, e Deus chama Israel de esposa da mesma forma como ele chama a igreja de esposa. Tá? Essa ideia de noiva de Cristo não é uma coisa do Novo Testamento.
No Antigo Testamento, Deus diz: eu me casei com Israel. Olha, a mensagem de Oséias eu misturei Joel com Oséias. A mensagem de Oséias é sobre isso. Sim, essencialmente, porque ele teve que fazer uma representação com a própria vida, né? Casando com uma mulher que não honrava ele, né? E olha, gente, o desvio da fé começa quando a gente começa a duvidar que Deus nos ama. Olha, parece uma mensagem batidinha, né? Ai, Jesus te ama, Jesus te ama. A gente não, assim, para refletir na graça que é nós sermos amados por Deus. Exato. Há uma distorção com relação a essa verdade, né? Porque a princípio muita gente pensa assim, Deus sempre perdoa, então ele é bonachão, ele é bonzinho. É um amor sem compromisso, né? Com a verdade, com a justiça. Isso não é amor. Mas é justamente por ele ser um Deus de justiça que o amor dele tem a mesma maneira que ele odeia o pecado, ele ama o pecador, porque o amor precisa ter a mesma equivalência, né? Porque senão, se não for um amor que supere os nossos erros, né? Um amor de verdade, que suporta as nossas falhas, que suporta a nossa destruição das coisas que ele criou, né? Que muita gente diz assim, mas eu não sou mal, eu sou pecador, mas assim, não faço mal para ninguém. É que talvez não tenha consciência do que é o pecado. É aquele negócio, eu nunca matei, nunca roubei, nunca... Gente, não é só... Nós já falamos aqui em vários podcasts que não é só isso, que é quando você mente, quando você olha para uma mulher com uma atitude ruim ou um homem, enfim, tudo isso também está previsto na lei de Deus. Quando você não separa o tempo de adoração que Deus merece. Se tudo na nossa vida merece tempo, porque Deus não merece tempo. Exatamente. E se você não dá tempo a Deus, você não consagra tempo a Deus, mas com certeza a força do teu ego, ele não vai ser dominado. Porque Deus precisa nos corrigir, Deus precisa nos ensinar, Deus precisa nos lembrar, a gente precisa colocar o nosso ego em submissão à natureza de Deus, para que a nossa natureza seja submissa e subjugada. No caso aqui de Jacó e Esaú, por exemplo, vejam bem, gente, se vocês estão nos acompanhando nos nossos podcasts, vocês devem lembrar lá de Obadias, que foi o profeta que profetizou contra os edomitas, que são os descendentes de Esaú, que é justamente aqui de quem está se falando. Ou seja, eles riram da desgraça de Israel e Deus falou, a desgraça de vocês vai ser pior, porque Israel eu ainda vou trazer de volta a vocês. Não, acabou. Sim, fora que eles ainda traíram de uma maneira terrível pelas costas de Israel quando estava em fuga, né? Israel, diria, o Judá, né? Isso. Judá em fuga e eles estavam lá entregando para os inimigos e ajudando a matar os que estavam tentando fugir do cerco. Aí Deus fala para eles, olha, vocês perderam a chance de vocês. Já desde que Israel, gente, ia se instalar na terra prometida, vindo do Egito, quando eles foram pedir a passagem ali pelo território de Edom, Edom falou, não pode não. E Deus falou, vocês não vão brigar porque é irmão. Então vocês vão dar a volta, vão fazer uma volta maior para não cruzar o território deles, porque eu não quero crer. Deus não gosta desse negócio de irmão brigando. Agora, aparentemente, parece assim, então quer dizer que Edom era muito mal e Judá e Israel não era mal. Não é bem assim, não. Aqui é justamente Deus lembrando, quando ele fala assim, poxa vida, eu amei vocês. E o desprezo aqui é no sentido de não colocou a preferência em Edom. E sobre Judá ele exerceu uma graça exatamente. Maior. Sim. Porque ele amou, até a palavra aqui, gente, rejeitei, ou a tua fala desprezei, ou sei lá. A tua é rejeitei? Rejeitei. Só lembrando, a Deise está usando a NVT e eu estou usando a NAA. Isso. Então, essa palavra, na realidade, os comentários que eu li, todos disseram que, na realidade, seria o significado de amar menos. Amei menos. Ou seja, eu amei com menos compromisso com eles. Isso. Mas vejam, até para Edom Deus tinha dado, que é Esaú, Deus tinha dado uma terra e falou para Jacó,
para os israelitas, né, perdão, quando eles estavam vindo ali do Egito. Olha, essa terra é do irmão de vocês e vocês não vão fazer nada com eles, porque eu dei essa terra para eles. Então não é um desprezo dizer assim, eu não quero saber desse povo. Não, tanto que Esaú era rico, né? Se for pelas riquezas, Esaú também era rico. Mas a questão é que essa escolha tem a ver com vamos dizer, esse pensamento. Propósito, né? Propósito, mas eu pensa bem, olha, é como se dissesse, o presente eu dei para Edom, para Esaú, né? Os descendentes de Edom, é a terra, é o território. Mas vocês, eu vou andar junto com vocês. Essa é a graça. Essa é a graça. Eu vou andar no meio de vocês. É claro, gente, que sempre foi plano de Deus que Edom também, Edom, Amon, os fenícios, enfim, que eles ouvissem falar do Deus de Israel e chegassem à conclusão, tanto que Naamã, que é um sírio, ouve, vai lá, é curado, se converte ao Deus de Israel. E Deus não rejeita Naamã. Então Deus nunca rejeitou estrangeiro nesse sentido de escolhi Israel para não escolher mais ninguém, não quero mais ninguém. Não, Deus nunca fez isso. Aliás, na linhagem de Jesus é cheio de estrangeiros. Sim, né? Mas há uma diferença entre o estrangeiro... Estrangeiras, né? Ainda, né? A diferença do estrangeiro que chega para procurar esse Deus, porque ele percebe que Deus escolheu esse povo. E Deus está dando presente de estar no meio desse povo. E eles pensam, bom, eu quero caminhar junto, eu quero tá perto de Deus. E é diferente dos outros estrangeiros que os próprios israelitas vão casar e acabam trazendo para casa os costumes pagãos. Né? E isso tá acontecendo aqui, e Malaquias vai falar a respeito disso. Então, irmãos, antes da gente passar para o próximo, eu só queria te dar um recado. Não se esquece do amor de Deus por você, que exerceu a graça de te levar ao Evangelho de Cristo, ao arrependimento e à salvação. Porque, quer arminiano, quer calvinista, ninguém crê que nós chegamos à conclusão de que nós precisamos ser salvos por nós mesmos. Não, foi Deus que primeiro nos amou e possibilitou que a gente amasse. Não se esqueça disso, o amor de Deus com você é com compromisso. Não Agora, somos merecedores. Não somos. E só um detalhe. Talvez alguém ouviu o que você acabou de dizer e pensa assim, tá, mas eu não tenho essa certeza da salvação. E alguns até pensam assim, como é que você pode ter certeza da salvação? É muita prepotência. Gente, aí é que está a questão da graça. É porque Deus, ele quer salvar. E você deve deixar ser salvo. Então é uma rendição a essa salvação. Agora, entenda que se você ainda não tem essa certeza, o fato de você estar ouvindo o que nós estamos falando já demonstra que você teve o privilégio de ouvir sobre a graça, ouvir sobre esse evangelho. Ou seja, Deus está se aproximando, Deus está começando a falar com você. Não despreze esse amor. Vai atrás dele, porque ele já veio atrás de você. É isso aí, continuando. Agora, mais amor é compromisso. Sim. Né? Nós dois somos casados agora, né? Nós estamos em 2023, nós somos casados há 28 anos. E é uma decisão que nós fizemos, né? Até nos votos, na época, né? Dos nossos votos, a gente dizia renunciando, eu disse, né? Renunciando a todos os outros. Também. Não, mas você não está renunciando aos outros, você está renunciando outras. às outras. Então, é só isso. Renunciando a todos os outros, eu decido me dedicar a você. Deus tomou essa decisão com relação ao povo dele. Agora ele queria o povo dele tomando a mesma decisão com relação a ele. E aqui nós vamos ver que eles não fizeram. Aliás, gente, assim, um parênteses de novo, como é importante essa questão dentro de um relacionamento muito mais do que o sentimento. A decisão, ela tem que estar à frente do sentimento, porque o sentimento é uma questão momentânea. Hoje eu posso estar apaixonado, eu posso estar gostando desse momento do relacionamento, das circunstâncias que estão acontecendo, está tudo favorável, mas como a gente faz nos votos também, né? Na saúde, na pobreza, na riqueza, na tristeza, enfim, né? Tudo. Os contrários aí. Exatamente, todas as circunstâncias. E aí é que vem a questão tão importante da decisão. Então é mais racional, a razão vai à frente da emoção.
A emoção acompanha essa razão. E com Deus também é assim. Sim. Porque as pessoas ficam assim, eu não estou me sentindo perto de Deus, eu não estou sentindo Deus. Irmão, não é, né? Enfim, Deus não te chamou para fazer massagem em você para você ficar sentindo Ele o tempo inteiro. Não é isso. A gente não ama e não tem compromisso com Deus porque sente ou deixa de sentir. A gente é uma fé racional, é uma decisão. Amar a Deus, irmãos, acima de todas as coisas, com coração, mente, alma e força, é uma decisão. É uma decisão. Amar é uma decisão. Quando o diabo vem para você com uma oferta de riqueza, fama ou Deus, você olha para a riqueza, para a fama e diz racionalmente, eu não abro mão de Deus. Exatamente. Né? E o povo aqui não estava fazendo isso. Agora nós vamos continuar. Porque vejam bem, gente, agora Deus vai se referir aos sacerdotes. Eu só queria que vocês anotassem aí, porque eu falei que Deus vai falar e o povo vai fazer perguntas, e são perguntas desafiadoras, as acusações de Deus, e são cínicas, sabe? Quase que dá para você ouvir. Quando foi que o Senhor nos amou? Né? Então anota aí as 8 vezes. Já pegou o papel, né? Não pegou? Então corre lá para pegar o papel e a caneta, irmão. No celular, se você estiver assistindo no celular, não vai dar. Tô te dando tempo. Então vamos lá. Primeiro já foi feito. Não, eu só vou dar a referência das 8. Agora você vai anotar as 8 perguntas do povo a Deus em Malaquias. Então, está no 1:2, 1:6, 1:7, eu anotei tudo aqui, tá? 2:14, 2:17, 3:7, 3:8, 3:13. São essas aí, tá? Então essas são as referências e a gente vai passar, porque agora vai vir a segunda e a terceira pergunta. A segunda e a terceira. Como a gente falou, agora é uma continuidade. O assunto, ele está transitando, digamos assim, né? E olha para quem que é o segundo. E eu acho que a gente tem que chamar atenção aqui, porque nós vamos ver que Deus primeiro tem que falar com os líderes. Gente, o primeiro discurso foi para todo o povo. Sim. Mas agora Deus vai falar com os líderes espirituais da nação. Né? E no versículo 6 diz assim: então o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos o sacrifício? Gente, Deus está falando com sacerdotes, e os sacerdotes estão fazendo perguntas que deveriam ser coisa de criança. Como que a gente contaminou os sacrifícios, Deus? Eles sabiam a lei, ou deveriam saber a lei, né? Sim. E aí Deus diz: vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas ao seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você vê que é uma colocação realmente cínica da parte do povo, né? Dizendo assim: mas como assim? Mas por que está nos acusando disso? E estava na lei, anota lá, irmão, Deuteronômio 15:21, estava lá como não devia ser o sacrifício. Sim, está lá, mas vamos lá, vamos ser honesto, porque a pergunta de Deus é justamente assim. Quer dizer que se você pega um presente que não é de qualidade e entrega para uma pessoa especial como teu governador, então você acha que ele vai olhar para aquilo e vai dizer assim: muito obrigado. Não tem condições você receber um presente, né, dessa forma. Um sacrifício de um animal que está doente, que está aleijado, que é o resto do resto do resto do resto. É como você ir num aniversário e dizer assim: puxa, não comprei nada. Então faz o seguinte,
Tem alguma coisa usada aí que a gente pode pegar? Ah, tem esse objeto aqui, acho que ele vai gostar disso. Não é assim que funciona, né? Quando a gente fala de dar o melhor para Deus, inclusive nas nossas... Você tem até uma história interessante, né? Para quem não sabe, gente, o Fábio se converteu em Portugal. E ele tem uma história interessante que aconteceu num acampamento lá. Agora você me lembra qual a história que... A das batatas. Lá. Ah, sim, uma das... um irmãozinho, nós estávamos num dentro, né? Um acampamento dentro da igreja, e os jovens reunidos lá, fazendo o seu retiro, e de repente faltou comida, porque não sei se houve uma falha na programação ou faltou dinheiro. Mas aí um irmão se programou, se prontificou e disse assim, não, pode deixar que eu trago. E ele trouxe um saco de batatas para poder cozinhar. Em Portugal, eles não comem a base. Feijão como no Brasil. É a base do alimento. Então pode deixar comigo. Eu vou trazer as batatas. E foi buscar um saco de batata. Podre. Não se aproveitava nem um terço. Ele trouxe de casa, justamente. Era aquele saco que estava no canto, que estava parado, que estava mofando. As cozinheiras, quando pegaram as batatas, que eram as irmãs da igreja, elas olharam, isso aqui não tem condições de cozinhar. Nós vamos ter que ratear aqui e comprar a batata em outro lugar. Porque não tem condições de cozinhar isso para os jovens. Imagina que eu vou mudar. As batatas estão estragadas, estão podres, né? Então... E o que ele dizia? E depois ele dizia assim, graças a eu ter salvo a situação, né? Que deu tudo certo. Então você diz, poxa vida, é muito cinismo, né? Gente, mas quanta gente faz isso? Gente que vai lá... Tem uma turma da igreja arrumando, fazendo tudo, aí o irmão vai lá e ele deu a última pincelada, porque faltou 2 litros de tinta para terminar 2 metros quadrados de mão de tinta na igreja. De parede lá. E aí ele termina que se não fosse eu, essa obra não estava concluída. Tem muita gente que faz isso. Muita gente faz isso. Da mesma maneira que aconteceu numa outra ocasião, né? E eu não vou citar nomes, é claro, mas a gente estava na igreja, pastoreando uma igreja, e um irmão foi mudar de casa, ele estava mudando de residência. E aí ele viu, o filho dele veio trazer algumas coisas, né? Tocaram a campainha, eu fui atender e disse assim, olha, meu pai mandou trazer essas coisas que estão lá em casa, para a igreja. Aí eu fui dar uma olhada, gente, que tava quebrado as coisas. O que a igreja ia fazer com coisas quebradas, com sucata? Aquilo acabou indo parar num espaço, ocupar espaço, porque aí fica numa situação tão melindrosa que a gente até pensa, o que a gente faz agora? A gente joga fora, a pessoa de repente vai dizer, poxa, eu dei para vocês jogaram fora? Ou a gente guarda e não tem utilidade? Vai sair mais caro mandar consertar do que comprar um novo. Que situação. E irmãos, olha, quando a gente faz campanha de arrecadação para roupa para pessoas que sofreram com alagamento, com deslizamento de terra, ou sei lá, tá sofrendo com seca, e vê aquelas roupas, vê aquelas roupas furadas, vê aquelas roupas torcidas, toda manchada. Você não tem coragem de usar isso, irmão. Como é que você quer dar para alguém que perdeu toda a roupa numa enchente? Sim. Fala sério. Então, assim, Deus está dizendo, vocês estão dando pior para mim e estão me perguntando ainda como é que é isso? E ainda depois, mais para frente, quando Deus mostra, não é isso que eu pedi para vocês. Eu pedi o melhor cordeiro, o melhor bode, o melhor boi, o melhor da plantação de vocês. E não é isso que vocês estão trazendo. E Deus está irado. No versículo 14 ele diz assim, maldito... Não, eu ia ler no 13, calma. Então no 13, vamos lá, 13. Quando Deus fala isso, eles ainda dizem, é difícil demais servir o Senhor, que Deus mais exigente. Exigente, exatamente. Aí agora talvez alguns irmãos possam estar dizendo, esse casal daí também é muito exigente, né? Não, irmão. Não é. Como que eu vou dar o meu pior para Deus? Como que a minha sobra. Não, mas não é para Deus, é para o pobre, é para o cara lá que ele já não tem nada, então uma camisa a mais para ele vai... Irmão, que amor ao próximo que é esse? Sim. Agora, vamos lá. Versículo 13 e o 14. Quanto Deus se aborrece? Ele declara aqui,
Maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Então, Deus não está dizendo assim, eu tô rejeitando toda a oferta de uma pessoa pobre, porque eu não quero coisa de pobre. Não é isso. Porque tem muita gente que confunde as coisas. Então quer dizer que tem que dar só coisas de luxo para as igrejas e para os homens de Deus e para Deus, porque não pode ser qualquer coisa, e coitado do camarada que não tem nada para dar. Não é isso. Nós estamos falando justamente que Deus está aborrecido do camarada que tem muita coisa para oferecer. Que o que você tem de bênção recebida para Deus tem propósito. E olha que engraçado, quando Paulo está naquela campanha de arrecadação para a igreja de Jerusalém, que estava sofrendo perseguição e sofrendo também com fome, né, que tinha atingido aquela região. Não por eles serem cristãos, mas toda a região estava sofrendo com isso. E as igrejas da Macedônia, elas eram igrejas mais pobres, mas elas se propuseram a enviar. E Paulo aí estimula os coríntios a fazer a mesma coisa. Olha, envia. Irmão, nós não... Isso daqui... Aliás, o livro de Malaquias só é lembrado para falar de dízimo na igreja. Nós vamos provar hoje para vocês que tem muito mais em Malaquias do que dízimo. Tá? Mas quando nós estamos falando aqui de dar o melhor para Deus e nesse sentido aqui de dar o melhor para o próximo... nós não estamos dizendo para você tirar a sua roupa do corpo ou pegar todo o seu salário e dar, como algumas igrejas fazem, e isso é bem errado. Sim. Isso é explorar o pobre. Tá? Não é disso que nós estamos falando. Mas o que Deus está esperando? Que a gente faça algum sacrifício, alguma coisa que para nós tem valor. Então eu estou dando aquilo que é valioso para mim, mas eu estou dando para Deus. Então é um presente, da mesma maneira que a graça é um presente que eu não mereço. Então eu entrego em devolução alguma coisa que para mim tem peso. Aquela viúva lá que recebeu Elias, quando Elias chegou, e foi Deus que mandou Elias para lá, e ela era uma viúva pobre e estava passando por seca também a região. Elias falou, prepara para mim alguma coisa para comer. Ela falou, eu não tenho muita coisa, eu ia preparar aqui para mim e para o meu filho, íamos comer e esperar a morte, porque a gente já não tem mais nada. Do pouco dela, ela falou, bom, já que a gente vai morrer de fome, você também vai morrer de fome, então vamos pelo menos comer a última refeição todo mundo junto e ninguém vai morrer de fome já, pelo menos. E Deus, por causa disso, multiplicou. E, gente, é sempre assim, tá? Quando você é generoso com as pessoas, Deus abençoa. Multiplica. Só antes da gente virar o capítulo, né? Porque nós vamos no capítulo 2, eu queria que a gente prestasse atenção ainda no versículo, voltando um pouquinho, no versículo 10. Deus dizendo, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Então, quer dizer, esse tipo de coisa Deus está chamando isso de desrespeito, desonra. Agora, quando a gente fala de pôr o nome de Deus em vão, parece que está falando só, porque é um mandamento, né? Que está falando só da questão de não falar o nome de Deus no meio de uma piada, ou não toda hora falar, ai meu Deus, é muito mais que isso. Não colocar o nome dele em vão é você dizer que é filho dele, que você é povo dele, e desrespeita ele. Então, essa desonra que você está fazendo ao Pai, porque essa foi a questão que foi colocada aqui no início dessa pergunta para o sacerdote, poxa vida, quer dizer, um pai não honra, o filho não honra o pai? E você está me honrando? Então você está colocando no fundo, sacerdote, o meu nome em vão. Porque as pessoas olham para o comportamento de uma desonra desse nível e dizem assim, Deus não se importa com isso, Deus não merece. Quer dizer, eu posso fazer a mesma coisa, já que uma pessoa que tem toda a importância de um sacerdote faz isso, então por que eu também não posso fazer? Não é? Então quando fala de desonrar a Deus, primeiro está falando de honrar pai, isso era mandamento bíblico, né? Dos 10 mandamentos, desonrar, mas a primeira honra era a Deus que deveria vir.
E o povo não estava fazendo isso. Aliás, os sacerdotes não estavam fazendo isso. E no capítulo 2, Deus continua se dirigindo aos sacerdotes. Aliás, boa parte do livro aqui ele se dirige a eles, aos sacerdotes, né? Isso. E aqui, não sei se você tem alguma coisa para falar. Não, vamos lá, seguir para o 2. No 2, então, Deus está chamando os sacerdotes novamente. Ouçam, sacerdotes, esse mandamento é para vocês. Escutem e decidam honrar o meu nome. É isso que nós estamos Exatamente. Falando. Decidam honrar o meu nome. Vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. No versículo 2. É isso que você acabou de ler, não foi? Isso, é que eu estou tentando achar aqui onde que está o meu número 2. Gente, honrar a Deus, é isso que o Fábio está falando. Não é só essa questão de não falar, ai meu Deus. Não, ai meu Deus não é nem problema. O problema é você ir na igreja, fazer de conta que está cultuando para viver na segunda-feira até o sábado a tua vida do jeito que você quer. Aliás, no próprio domingo, saiu da igreja, já está vivendo do jeito que você quer. Isso é uma desonra a Deus. Isso é o pior que você pode oferecer a ele. É melhor você nem ir para a igreja se você vai agir assim. Agora, se você quer se corrigir com o Senhor, você vai ter que voltar no caminho do arrependimento. Agora, olha que interessante, porque Deus diz, eu vou tratar o que vocês estão fazendo comigo com vocês. Ele falou, eu não sei como é que está no teu versículo 3, mas o meu é bem pesadinho, diz assim, eis que reprovei a sua descendência e passarei o rosto de vocês no esterco dos animais sacrificados nas suas festas. Então Deus está dizendo assim, que você está achando que o teu desprezo, a tua desonra, isso não tem preço? Tem preço sim. Tem muita gente pagando às vezes um preço e não percebe. Que justamente às vezes a pergunta, o que eu desonrei? Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Não está percebendo, né? Não está percebendo. Trata com desprezo, trata com desonra, tem consequências. Poxa, a palavra de Deus, o quanto Deus está aborrecido com essa situação, dizendo assim, não é que Deus ia pegar o esterco e passar literalmente no rosto do sacerdote. É só para entender o peso daquilo para Deus. Qual é a vontade dele? É pegar o esterco, esfregar na cara do sacerdote. Você pode imaginar Deus falando uma coisa como a gente imagina o que está escrito na Bíblia. Sim. Né? Mas imaginar como estava o coração de Deus para ele falar um negócio. A ira dele. Ele tá irado, ele tá irritado. O que vocês estão me dando é esterco, eu vou devolver esterco. Esterco. Mas, gente, quantos filhos às vezes tratam os pais e a gente olha e diz assim, rapaz, o que está acontecendo? Acontece, mas tem preço. E mais adiante aqui, Deus vai falar a respeito dos levitas. E é interessante, gente, porque os sacerdotes eram da tribo de Levi também. Eles só tinham a diferença de ser da família de Arão. Mas eles também eram levitas. Agora vejam que para os levitas Deus tem palavras elogiosas. Ele diz, olha, o propósito da minha aliança com os levitas, e isso inclui também os sacerdotes, tá? Era dar vida e paz, e foi o que lhes dei. Para isso era necessário que me temessem, e eles demonstraram grande temor por mim e reverência por meu nome. Transmitiram ao povo a verdade das leis que receberam de mim. Não mentiram, não enganaram, andaram comigo, vivendo de modo pacífico e justo, e desviaram muitos do pecado. Vejam, os levitas estavam andando com Deus. Se você for ler lá, irmão, você vai entender bem Malaquias se você ler Neemias capítulo 13. Porque assim, Neemias voltou para ajudar para reconstruir os muros, enviado pelo imperador Artaxerxes, tá? Terminado isso, durou 13 anos. Aí, se você ler, né, os 12 primeiros capítulos de Jeremias, é isso, essa missão. Aí ele volta para Artaxerxes. No capítulo 13, ele volta da Pérsia de novo para Jerusalém. E ele encontra o cenário que Malaquias está descrevendo. Compara tudo que está dito lá em Neemias 3 com o que Malaquias está falando. Porque assim que Neemias chega, uma das coisas que ele percebe a sala do tesouro do templo está sendo usada como escritório de pagão, porque era exatamente isso, tá? Então, assim,
tinha um lugar no templo realmente que era onde as pessoas levavam os seus dízimos. O sumo sacerdote desocupou aquela sala para colocar lá o genro dele, o tal de Tobias, que tinha sido um dos caras que tinha se oposto à construção das muralhas. Uhum. Um amonita, um pagão. Ele estava lá, tinha um escritório dentro do templo e a sala do tesouro tinha sido esvaziada. Com isso, o povo parou de trazer o dízimo para o templo. Com isso, os levitas não tinham mais com que viver. E eles tiveram que abandonar os seus postos de cantores, de guardas das portas do templo, e não sei o quê. E Neemias fala, por que o templo está abandonado? Sim. Porque os levitas estavam lá no campo, lutando para sobreviver. Para sobreviver. E a gente tem que prestar atenção numa coisa. Deus é tardio em se irar. Porque esse tipo de desonra, começando lá, nesse período de Neemias, segundo os especialistas, foram mais ou menos uns 60 anos depois que Malaquias está profetizando. Ou seja, isso se tornou um costume. Isso se tornou um problema que se acomodou. Tá tudo certo, vamos parece que não está errado, afinal de contas não teve consequência. É disso que nós estamos tratando. As pessoas acharem que as coisas são imediatas. Não, Deus é amoroso, sim. Deus, ele trata com misericórdia, sim. Deus é paciente, sim. Deus dá uma chance, sim. É para essa pessoa que está fazendo o que está fazendo voltar atrás. Porque quando chega a hora que Deus diz assim, eu vou esfregar esterco na cara dos animais que eles estão me sacrificando, é que Deus está dizendo, está acabando a minha paciência. Porque levou muito tempo para Deus dar a chance para corrigir. Mas eles não se corrigem. Eles permanecem nesse comportamento. E eu queria falar agora sobre o versículo 7, porque a gente falou sobre os levitas, mas volta a palavra para os sacerdotes, porque é uma palavra que a gente tem que observar aqui, que Deus quer que a gente, como líder, eu estou falando, né? Você que é chamado no ministério, você que é missionário, você que está à frente da igreja. O versículo 7 diz assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio da sua instrução levaram muitos a tropeçar. Aí no final, versículo 9, né? Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida que vocês não guardam os meus caminhos e se mostram parciais na aplicação da lei. Está mostrando aqui que esse sacerdote está totalmente despreparado, está desprezando também o ensinamento, a lei, o entendimento. Ele falou, vocês têm que guardar o conhecimento, a boca de vocês deviam ser a boca que instrui, mas vocês vão lá para o púlpito e levam qualquer coisa, vão lá para frente do povo e falam qualquer coisa, não preparam direito mensagem, não escutam a Deus, não conhecem a palavra de Deus, mas querem estar à frente. Então, aqui uma mensagem para todos eles, né? Para todos de lá e os daqui, né? Por isso que eu falei, acho que a mensagem hoje tem muito a ver com a nossa geração, né? Os nossos dias. E depois, aqui em seguida, vai falar de novo que Israel se contaminou quando se casou com mulheres pagãs. Vejam, isso está lá em Neemias 13, do 23 ao 27, tá? E é muito interessante que Jeremias, quando descobre que tem homens ali, porque eles já tinham despedido lá no passado as mulheres pagãs com quem os homens tinham se casado. Por quê? Porque não pode casar com estrangeira? Não, Ruth é ancestral de Jesus. Tamar, mais lá atrás ainda, também é ancestral de Jesus. Não é isso. A questão é não ser convertido. E aí ainda Neemias fala assim, vocês se esqueceram do rei Salomão? Aliás, gente, nós temos um carrossel a respeito do rei Salomão que está bem legal, com bastante informações lá para vocês. Inclusive falando disso, da questão no Instagram. Não é no YouTube que tem carrossel, é no Instagram, tá? Crescer e frutificar. Inclusive lá fala a respeito disso, desse desvio de Salomão por causa das mulheres.
E Neemias ficou tão revoltado que disse que ele bateu nos homens e puxou os cabelos deles. Arrastou ele pelos cabelos, né? Os homens. Ele realmente estava revoltado. Agora, eles fizeram isso. Agora aqui Deus vai falar uma outra coisa, gente. Aqui a coisa vai pegar, né? Já que o Fábio falou que é mensagem para os nossos dias. No capítulo 2, versículo 13. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer, e agora a gente sabe por quê, né? E ainda perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens. Nós acabamos de falar aqui dos nossos, né? Mas você foi infiel, embora ela tenha continuado a ser sua companheira e esposa, a qual você fez votos de casamento. Acaso o Senhor não o fez um só com a sua esposa? Em corpo e em espíritos vocês pertencem a ele. E o que ele quer? Dessa união, ele quer filhos dedicados a ele. Portanto, guardem em seu coração. Permaneçam fiéis à esposa de sua mocidade, pois eu odeio o divórcio. E aqui não está mal traduzido, não, tá? Não é que Deus ama menos o divórcio. Não, tá. Na minha versão eu odeio também. Eu odeio o divórcio. Né? Diz o Senhor, o Deus de Israel: divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração, não sejam infiéis. Vejam aqui, irmãos, nós não estamos falando de casos extremos aqui de violência doméstica, tá? Nem estamos falando também de casos de adultério. Mas hoje em dia há uma banalização do divórcio, até mesmo dentro da igreja, e isso é um perigo muito grande. Deixa eu colocar na minha versão que na tua perdeu uma palavra muito importante, porque está no versículo, ainda no versículo 15. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. E depois repete no versículo 16, mais adiante do versículo 16, portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Essa palavra eu tive o cuidado de ir atrás, porque nós estamos falando aqui de aliança. Olha que interessante, a mulher da sua aliança. E Deus está tratando as coisas justamente sobre a aliança que ele fez com os patriarcas, a aliança que ele fez com a nação, né? Porque começou lá o início desse livro aqui, né? Desse livro profético, falando justamente isso. Poxa, eu amei mais Jacó. Então, Deus é o Deus da aliança. Mas ele está dizendo assim, vocês que não cuidam das coisas pequenas, das alianças, que não são as alianças, né, com Deus, aliança com aquele que é o teu cônjuge, é o que está mais perto de você aqui. Você não respeita isso. E aí ele fala, tenham cuidado, tenham cuidado. Você sabe quando 2 vezes é dito na cultura hebraica que você está enfatizando como uma coisa realmente verdadeira. A importância de levar isso a sério. A palavra aqui é veni, chamar. Chamar é uma palavra que quer dizer ter controle, ter diligência, ter respeito com a aliança. Então, olha, exatamente tudo que nós falamos até aqui. É o controle, a decisão, a diligência, ser diligente com isso. Você tem que ser diligente com relação ao teu casamento, a aliança que você fez. O texto está dizendo 2 vezes, seja diligente, seja diligente. Então, quanto Deus tem importância nisso. Irmãos, se a gente vai desistir do relacionamento nos momentos de dificuldade, porque às vezes um pode estar em depressão, o outro pode estar vivendo casos de ansiedade, e a gente abandonar o parceiro, não era isso que a gente falou, embora muita gente hoje está abrindo mão desses votos na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, né? Elas já vão se casando realmente não pretendendo assumir esse compromisso. Então, se você estiver doente mental, eu vou estar junto com você. Também não é só doente no físico, gente. Então, se a gente abre mão do nosso parceiro, porque não está me fazendo bem agora, ele está muito estourado, ele está muito ansioso, ou ela não sai da cama, ela está com problema. Então, gente, nós estamos banalizando uma aliança
que foi estabelecida por Deus no Éden. No versículo 16, você acabou de falar uma palavra para mim que é a chave aqui. No versículo 16, quando diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, também aquele que cobre de violência suas roupas. Quando eu estava lendo sobre cobrir de violência suas roupas, eu estava lembrando exatamente da quebra de aliança que o casal teve com Deus e a consequência que foi imediata. Deus teve a primeira morte. Deus tomou um animal para fazer roupa para eles. O animal está simbolizando a natureza, a criação. Então começa o declínio de tudo. Por quê? Porque eles romperam com Deus. E depois eles vão ter problemas entre eles. E vão ter problemas com todas as coisas à volta. As alianças têm que ser tratadas com diligência, é por causa disso. Porque senão gera o quê? Desgraça, gera morte. E assim, gente, às vezes a gente está vivendo uma fase complicada do casamento e a gente não consegue encontrar onde está o erro, onde está o problema. E é bom fazer terapia de casal. Nós fizemos 1 ano, gente. Nós fizemos. Ai, pastor, fazendo terapia de casal? Sim, porque nós decidimos que a gente ia lutar pelo nosso casamento. Pelo relacionamento. Porque ele falava, eu entrei em dia Z e vice-versa. E quando você quebrar uma aliança como casamento, como a gente falou da aliança do Éden, que aí morre alguma coisa, quem são os primeiros a serem afetados? Quando uma decisão que não é uma decisão diligente, ao contrário, né, negligente. Quem é afetado quando tem filhos, né? São os filhos. São os primeiros. E quantos filhos têm que fazer terapia para adaptar a psicologia de alguns psicólogos? Me perdoem aqui os bons psicólogos, mas tenta tratar a coisa como se dissesse, ok, vamos fazê-los adaptar à situação. Não é fácil adaptar. Se você está fazendo com amor, dizendo assim, vamos tratar da criança porque ela é que está sofrendo nesse caso, é uma coisa. Mas como se você está tratando a criança como alguém que tem que achar natural o que está acontecendo, você está fazendo uma terapia para que ele entenda que não, isso acontece, isso está tudo certo. Então, desculpa, além de ser um mau profissional, você está reforçando o erro do casal, né? Porque não estão dando a atenção devida. Os filhos que são fruto do relacionamento dos pais são os primeiros a sentir essas dores. É uma morte. Eu vivi isso, né? Então, enfim, realmente dói, irmãos. Tá? Eu vivi como filha, por isso que eu estou dizendo. E realmente dói. E havia motivo, tá, para divórcio. Naquele caso, havia realmente o relacionamento não era saudável. Sim. Né? Então havia um motivo bíblico, inclusive, para divórcio. Não é disso que nós estamos falando. Mas mesmo assim, houve a dor da morte, né? Ou um rompimento, houve um luto. Houve. Minha mãe sofreu muito. Ela mesma sofreu muito por ter que terminar um casamento que ela lutou tanto tempo, mas não adianta, ela lutou sozinha. Aí não tem como. E aí Deus continua falando aqui, né, sobre a questão da aliança e desse mal que está acontecendo, versículo 17. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós estamos cansando? Nisso que vocês dizem, aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Deus está revelando novamente o coração deles. Primeiro, o coração que ataca Deus na questão do amor. Agora, o coração que ataca Deus na questão da justiça. Porque continua o versículo dizendo, ou vocês dizem, onde está o Deus da justiça? Olha que interessante, a quebra desse relacionamento, desse comportamento, está ofuscando a imagem de Deus aos olhos do povo. Eles estão caminhando para longe de Deus, estão deixando de ver o Deus da aliança e o Deus da verdade. Eles estão agora confusos, estão achando que Deus não ama e Deus não faz justiça. Principalmente quando a gente quer que Deus faça justiça no nosso tempo, não vai ser, irmão. Aí você vai ficar mesmo que nem lá Asaf, né? Eu acho que Salmo 73, que ele fala isso,
Eu vi que o injusto estava se dando bem, e enquanto eu estava pagando um preço alto, eu resolvi que nada disso estava certo. Até que ele pensou no fim de quem age com injustiça. Aí eu comecei a entender, eu entrei no templo do Senhor e comecei a entender o que era. Enfim, Deus não vai fazer justiça no nosso tempo. Né? Exatamente. Tem gente que quando acaba de se converter, né, passa anos vivendo uma vida totalmente tortuosa e a família às vezes suporta e há uma disfuncionalidade, a pessoa se converte e depois ele vem logo em seguida procurar os líderes dizendo assim, puxa vida, mas agora é ele ou é ela que não está fazendo certo. Como se fosse assim mágica, né? Ele agiu de maneira errada durante tanto tempo e agora ele quer que tudo se corrija de forma justa. Puxa vida, o que eles estão esperando? Que o Deus lá 60 anos atrás, que disse que ia dar bênção, que ia dar uma terra cheia de fartura, que ia fazer, né, várias coisas abençoando o povo, que o templo, que não tinha a mesma glória que teve de Salomão, e Deus está dizendo, vai vir glória maior ainda para esse templo. Então eles estão questionando, não está vindo nada disso, não está vindo a colheita, não está vindo a riqueza, não está vindo a glória, e agora que Deus é esse? Que Deus é esse? Que justiça é essa de Deus? E aí Deus responde, gente, porque vocês precisam lembrar que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Quando eles perguntam isso, ele diz, então eu vou mandar o meu mensageiro, tá? E ele vai preparar o caminho. E aí ele diz, então quem vocês buscam, que é justamente isso que você falou, a glória não está vindo, agora Deus, não, mas ela vai vir. Ela vai chegar. Só tem uma coisa, ele vai vir e vai vir com a justiça. Aí está no capítulo 3, versículo 2. Quem poderá suportar quando ele vier? E aqui nós estamos falando da primeira vinda de Cristo. Primeira vinda de Cristo. Tá? Nós não estamos falando da segunda, porque ele está falando de ele vir ao templo. É o que você estava falando. Ele estava esperando, essa glória não chegava. Para quem não entendeu, é o nascimento de Jesus. Jesus vai vir. E aí depois Deus diz, então quem vai poder suportar quando ele vier? Quem permanecerá de pé na sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Pensem nisso, a primeira vinda de Cristo foi exatamente isso. Quem se achava justo que estava ali, onde está o Deus de justiça? Quem se achava justo, Jesus deixou bem claro, vocês é que são os injustos. Então é bom que a gente lembre que se Deus ainda não fez toda a justiça, porque ele está continuando corrigindo os problemas, porque ele vai chegar no ponto de ele fazer a justiça. Você está ansioso depois de ter pecado tanto, depois de ter errado tanto, e que você ainda não está vendo as coisas realizadas, as promessas de Deus que foram ditas, e que você leu, e que às vezes você pegou na caixinha de promessa, né? Eu não sei a caixinha de surpresa, porque aquilo é uma caixinha de surpresa, né? É uma coisa que você não sabe para quem é, mas é para mim. Gente, não é assim que funciona, né? Com Deus não funciona assim. Deus, ele está fazendo toda uma construção e a gente tem que ter paciência, porque ele diz que vai acontecer, vai acontecer. A gente às vezes não percebe que para nós o tempo é fundamental, porque 10 minutos para a gente, nossa, quanto tempo, né? Ainda já passaram 10 minutos e Deus não trabalha nessa cronologia. Deus, ele faz as coisas uma coisa depois da outra na sequência certa. Então, o que ele está tratando aqui, né, é justiça. Só que ainda assim, quando Jesus pisar na terra, nós estamos falando aqui desse texto, ainda vai se passar 400 anos para isso acontecer, boa parte do povo não está preparado. Não, João diz, ele veio, a luz veio e os homens amaram mais as trevas. Eles tinham a expectativa do Messias, quando o Messias veio, eles amaram mais as trevas. Por quê? Porque ele justamente estava revelando o que tinha no coração deles. Foi o que Deus disse. Quem é que vai suportar então quando ele vir? É só aquelas pessoas que são humildes, como Jesus disse, né, no Sermão do Monte, pobres de espírito, ou humildes de espírito, esses que chegam ao reino do céu. É a porta de entrada, é ali, irmão. Tá? Pega lá a primeira bem-aventurança. A porta de entrada do reino é a primeira coisa que você reconhecer. Você é pobre.
E quais foram as primeiras pessoas que reconheceram ele como bebê? Foram pessoas humildes, realmente, Sim. né? E, além disso, pessoas que também serviam no templo. Exatamente, né? Uda, Simeão, Ana. Então, enfim, continuando, que a gente precisa correr agora, né? Então, todos os profetas do Antigo Testamento falam da vinda de Cristo, tá, gente? Agora, no versículo 6 em diante, aí é a passagem de Jeremias, de Malaquias, que todo mundo conhece. A que fala sobre... Quando você ouve o pastor falar na igreja, vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias, normalmente os irmãos já sabem, lá vem dízimo. Olha quanta coisa a gente falou aqui que não tem nada a ver com dízimo. Sim, agora, por favor, deixa eu dizer para você, o pastor que está ouvindo, não fique aborrecido, que a gente vai falar com profundidade e não vamos falar contra o dízimo, nós vamos falar tudo assim, boa parte do que realmente o texto está falando aqui, tá? E já chega de hater pra gente, a gente já tem os nossos haters, né? Então vamos lá, coração aberto, presta atenção, e você que está pensando, opa, agora o Fábio e a Deise vão nos livrar do dízimo? A gente tem umas surpresinhas para você, que a gente vai entrar no texto agora falando sobre esse assunto tão importante para Deus, mas da forma como Deus está trabalhando aqui. Vamos lá? Vamos lá. Você quer ler? Versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra e não deixe que as suas videiras nos campos fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Em Israel, gente, havia 3 tipos de dízimos, tá? Aí anota lá de novo, irmão. O primeiro dízimo era o dízimo que era dado para o sustento do ministério. A manutenção do templo, porque sim, prédios sempre precisam de manutenção. Você mora numa casa, você sabe disso. E também para pagar os sacerdotes e os levitas. Lembram que Neemias tinha encontrado os levitas abandonados, os sacerdotes? Não, mas os levitas estavam abandonados e eles tinham um papel muito importante e muito honroso que Deus tinha dado para eles no templo, tá? O segundo dízimo era um dízimo de festa, era um dízimo de... perdão, eu esqueci de dar a referência do primeiro. Então, o primeiro dízimo, esse que era para o sustento do ministério, e aí ministério é prédio, pessoas e tudo, está em Números 18, 21 e 24. Isso que Deus estabeleceu. O segundo dízimo, então, era um dízimo de festa, de celebração de conquistas pessoais. Isso está em Deuteronômio 14, do 22 ao 27. Nesse dízimo, a pessoa que tinha tido uma colheita, super abundante, ou que ela tivesse tido uma conquista qualquer grande, ela pegava a 10ª parte do que ela havia conquistado, oferecia para Deus numa festa que era um banquete entre a família dele, o sacerdote e tudo mais, tá? O terceiro dízimo está em Deuteronômio 18, 28 e 29. Esse era um dízimo que era recolhido a cada 3 anos por todo o povo. Veja, o segundo dízimo, ele era, digamos, ocasional, né? Mas o terceiro dízimo não, era de 3 em 3 anos, todo o povo recolhia, e esse era um dízimo que ia para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros e para até levitas, porque tinha levitas empobrecidos.
Então, vejam, gente, havia funções no dízimo. E quando Deus está falando de dízimo aqui em Malaquias, ele está falando desses 3. E nós já vimos, pelo nosso contexto histórico, que os levitas estavam sem o sustento. Sim. Agora, tem muita gente que toma o dízimo fazendo um recorte desse texto e dizendo, traga os dízimos à casa do tesouro para haver mantimento, e aí fala da igreja local, né? Então, qual é a relação desse contexto de Malaquias e dos tempos de hoje? Na verdade, gente, não há uma relação direta. Existe, na verdade, uma percepção de que Deus deseja que todo mundo entenda que quando ele institui na lei dízimo, é o mínimo. Não é outra coisa, porque o dízimo já havia antes de haver a lei. E veja, o dízimo era dado sempre que a colheita chegava, ou coisas assim do tipo, né? Esse era um. Eles tinham que dar 3 dízimos. Sim. Né? Não estão querendo aqui trazer a mesma lei para a igreja. As proporções, né? Trazer e fazer uma relação direta. Gente, é um contexto histórico aqui. Não, é porque 10% é o mínimo, é o que você falou. O contexto histórico de Israel é muito diferente do que nós estamos falando agora para a igreja. Né? A gente não tem uma relação direta, mas a gente tem que entender o espírito que tem por trás dessa lei. É justamente isso. Pelo menos, faça aquilo que você vai ser o mínimo que você pode fazer. A viúva pobre, que a gente acabou de falar também, né? Ela pegou, ela deu um sacrifício. Ela deu tudo. Ela deu tudo. Então, realmente, foi um sacrifício. É isso que Deus se agrada. Então, esse negócio de ficar contando moeda para saber se foi 10, isso é coisa de fariseu, que dizimava hortelã, que dizimava cominho, que pegava a hortaliça lá do quintal e ele ia separar certinho, 10% vou levar para o templo. Gente, não é assim que funciona, é legalismo. Então, para de ser legalista. Entenda que o texto não é legalista. Não está falando para você levar para a igreja 10%. Se você está passando por dificuldade financeira, né, Deus sabe disso. E Deus vai te abençoar se você confiar nele. Deus não está sendo legalista. Mas nunca deixe de dar a oferta mesmo assim, irmão. Mesmo que seja aquela da viúva pobre. Confie. Jesus louvou aquela mulher. Exatamente. Confie em Deus e seja o ofertante. Na lei de Deus existem ofertas para as pessoas mais pobres e as pessoas que têm uma renda melhor. Porque quando fala assim, vai fazer uma oferta, para quem não tem dinheiro, compra um pombinho. Leva um pombinho para fazer a oferta. O dízimo era igual para todo mundo. Exato. A oferta não. A oferta, né, os pais de Jesus, eles eram pobres. E quando nascia um filho, gente, as pessoas deveriam também dar uma oferta a Deus. Um bezerro, um carneiro ou pombinhos. Pombinhos era dos pobres. Sim. E foi o que os pais de Jesus deram. Sim, mas o que está por trás, a intenção, o coração dessa lei? Dizendo assim, faça esse sacrifício. Eu não tenho muito, só posso comprar um pombinho. E é difícil até comprar o pombinho. Mas leva esse pombinho na presença de Deus. É como se dissesse assim, é pouca coisa que você está... Não é pouca coisa. Deus sabe quanto você está se esforçando e quanto isso para ele demonstra o teu amor. E então ele não vai deixar faltar. Não vai deixar faltar. Então esse é o significado. É muito mais do que o legalismo de trazer 10% na igreja. 10% para fazer barganha ainda, né? Sim. 10% para fazer barganha. Não, irmão, não faça barganha, não. É seu dever. Aliás, seu dever não, deixa eu corrigir. É seu privilégio abençoar a obra de Deus e os pobres no mundo. É seu privilégio. E quando Deus está dizendo aqui, eu vou abrir as janelas dos céus, ele está simplesmente relatando assim, não duvida, porque o que eu vou fazer com que vocês confiarem é muito maior do que vocês estão esperando. Abrir uma janela em cima e derramar coisa, gente, espalha, né? Não é só uma pessoa que vai receber, vocês vão ver a graça de Deus. Deus está convidando o povo, confia em mim. Irmão, e nós estamos falando isso por quê? Porque o nosso coração não deve estar no nosso dinheiro. Aliás, nosso não, vírgula, de Deus, porque é Ele que te deu saúde, emprego e tudo que você tem. Então, agradeça a Ele abençoando o outro. Saia um pouco de dentro de você. Nós vivemos numa sociedade que está ficando cada vez mais individualista, cada vez menos senso comunitário.
Não, irmão, isso não é de Deus. Dentro da igreja, nós temos que olhar o nosso irmão com necessidade e dizer, meu irmão, o que aconteceu que você está com essa blusa? Ah, eu não tinha nada. Irmão, vou passar na tua casa e levo roupa para você. Nós já fomos abençoados. Muito abençoados. Muito abençoados. Eu já ganhei roupa usada porque eu não tinha condição de comprar roupa. Louvo a Deus por essas pessoas que estão abençoadas, né? Irmão, e bênção não é só material, não, tá? Não é só. Mas não vai faltar, porque Deus é fiel. Ele não está prometendo que vai te fazer ficar Mas aqui. Uma coisa importante para encerrar esse assunto é lembrar que na cultura atual judaica, o dízimo é para dar aos pobres. E também eles têm os 3 dízimos. Exatamente. Eles têm, né? Tem um canal que a gente segue, a Aline em Israel, e ela fala a respeito disso, como que é que os judeus hoje recolhem o dízimo. Tem os três negocinhos lá. E um deles é para os pobres, outro para o sustento da sinagoga, enfim. Isso aí. Faz parte, né? Muito bem. Então, para encerrar, aí tem a última das últimas perguntas, né? No versículo 13, vocês disseram 3:13, né? Vocês disseram palavras duras contra mim, dizendo e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. Puxa vida. Aí tá boa para que as pessoas que dizem assim: o que adianta ir lá dar dízimo na igreja? O que adianta ir lá ir ao culto? O que adianta se esse fulano, se fulano? É interessante, né? Porque justamente eles estão de outra forma dizendo: não adianta servir a Deus. Se é para ser assim, eu não quero ser. O mais engraçado é que as pessoas tendem a exigir de quem frequenta a igreja uma perfeição que eles mesmos não estão dispostos a dar. Tudo bem que muitas vezes é porque os cristãos também estão dando mau testemunho. Não, estão exigindo deles dos mundanos uma perfeição que os mundanos também não têm para dar. Agora, irmão, não tem, tá? Perfeição dentro da igreja não tem. Aliás, todo mundo é pecador. E agora, para encerrar, anos atrás, a surpresa para ele agora, ele não vai lembrar, talvez ele não lembre disso, mas teve uma vez que o Fábio fez na igreja, que ele era pastor, ele fez uma série de sermões a respeito de Malaquias, foram 2 ou 3 sermões, eu não lembro, mas ele falou, quando ele estava terminando, ele falou dessas outras pessoas, porque nós estamos vendo aqui no livro de Malaquias o povo que conversa e Deus diz: eu não gosto dessa conversa, eu não gosto dessas perguntas, eu não gosto dessas coisas. Mas no capítulo 3, versículo 16, diz: então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam seu nome. Eu nunca esqueci dessa mensagem, Fábio. Foi a partir dali que eu vi que Deus tem conversas que ele gosta de ouvir. Como ele tem prazer quando o povo dele se reúne para edificação mútua. Foi anos atrás, e ali naquele dia, no culto, eu fiz propósito: Deus, eu quero estar entre as pessoas que não fazem essas perguntas abusadas para o Senhor. É difícil, né? Às vezes, quando a gente está passando provação, a gente faz umas perguntas abusadas para Deus. Ou tem um coração que não fala com a boca, mas que está guardando exatamente esses posicionamentos. E é para esse povo que fala o que Deus gosta de ouvir, o capítulo 4 traz só boas notícias, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos, aqueles que estavam lá falando com Deus daquele jeito abusado. Eles serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto no dia em que eu agi. Vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sobre os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, seja dessas pessoas que Deus gosta de ouvir a conversa. Vamos promover conversas que não são fofocas, não é para ficar falando mal do outro, não é para ficar criticando a igreja A ou B, mas para falar da Bíblia, para falar do Senhor. Ele gosta de ouvir isso. Sabe, o livro de Malaquias termina
com a palavra maldição. Porque a antiga aliança, ela encerra, Paulo diz, tudo sob maldição. Porque a lei, ela é justa, ela tem que condenar quem está errado. Todos são pecadores. Sim. E todos carecem da glória de Deus. Todos são malditos, né? Não é que a aliança antiga é maldita. A aliança não é maldita. O problema é a maldição que ela traz, porque ela mostra a questão do pecado, mas não resolve ela. E aí você abre Mateus e você vê, esse é o livro da genealogia. Glória a Deus, irmãos. A nossa esperança foi cumprida lá no passado, quando Cristo veio pela primeira vez. Acabou a maldição. Veio o tempo da bênção, da graça, que transformou, que escreveu essa lei no nosso coração. Isso que Ezequiel cantava, né, como profeta de Deus, aconteceu quando Cristo veio. Essa é a mensagem dos profetas menores. E nós esperamos, desculpe, irmãos, que essa tenha sido uma caminhada que tenha edificado vocês, porque nós dois fomos muito edificados. Muito edificados. Esses textos aqui, eles renovam a nossa fé. E como diz o penúltimo versículo, eis que lhes enviarei o profeta Elias. Puxa vida. Então Deus está terminando dizendo, né, que ele quer justamente para esse remanescente, que o remanescente saiba que ele está olhando tudo e está tratando passo a passo até que venha o grande dia dele. Então antes vem a graça, depois da palavra sobre, né, antes que diz vou castigar a terra com maldição, antes disso, eu quero que vocês se aproximem, né, e sejam o meu reino. Então é isso, irmãos. Encerramos os profetas menores. Conta pra gente o que você achou disso. Não é o último podcast, tá? É o último da série. Nós vamos falar sobre tradução da Bíblia e depois vamos ter outra série bem legal para você também. Conta pra gente o que você achou, te edificou, foi bênção, perdi o episódio tal, volta lá, irmão, tá tudo lá certinho no YouTube e no Spotify. E não se esquece de seguir a gente também lá no Instagram, @CrescerFrutificar, porque lá também tem um monte de estudo bíblico, tudo de graça para você. E vou te pedir o teu joinha e também que você se inscreva no canal, compartilhe e coloque o sininho lá para você receber notificação. Hoje a gente estava falando, a Deise estava falando com uma pessoa querida nossa e ela disse, eu não estou recebendo mais, porque talvez não esteja lá colocando notificação, né? Então coloque o sininho para a gente saber, para você saber quando é que a gente está postando coisa nova. Isso aí. Gente, prazer estar com vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.